Oi, mulheres! Aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Uma Mulher Sábia. Capítulo 1, parte 2. Morno. Para aqueles que estão convencidos de que têm uma vida feliz e um lar estável, este livro de exercícios pode ser zeloso demais, já que não há nada motivando-as a mudar. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente, e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Deus vomita o cristão morno. Você está ardendo por ele? O que ele precisa fazer na sua vida para movê-lo em sua direção e em direção da sua palavra? Eu sei o que me move, e a maioria dos membros da nossa associação de restauração. Pobre de espírito. Aqueles que são pobres não têm nada, por isso é mais fácil para eles deixarem tudo e o seguirem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Lucas 4, versículo 18. Você está espiritualmente falida? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Se você estivesse financeiramente falida, certamente estaria orando diligentemente para poder pagar as suas contas, de modo que você ou a sua família pudessem ser alimentadas. Mas e o alimento espiritual que você precisa para repartir com seus filhos e outros que estão à sua volta e não conhecem o Senhor? Construiu sua casa sobre areia? Vamos encarar isso? Muitas de nós construímos nossa casa sobre a areia movediça dos valores do mundo. Nós procuramos obter tudo contra o que o Senhor Jesus Cristo viveu e pregou. Você sabe que é apenas uma questão de tempo até que a sua casa desabe. Nós já vimos sinais, vimos outros cristãos caírem. O que te faz pensar que irá permanecer de pé quando as adversidades surgirem? As mulheres que leem este livro, cujas casas já desabaram e grande foi a sua queda, realmente têm uma vantagem. Como elas não têm nenhum lugar para morar, elas juntam os pedaços de destroços e começam a reconstruir. Elas não têm outra escolha a fazer. Deus fez por elas. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com impacto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Mateus 7, versículo 26 e 27. Comece a construir a sua casa passo a passo, sobre a rocha de Jesus Cristo. Use somente a sua palavra como sua planta. Deixe este livro te motivar a ajudar e a iluminar aquelas áreas que fazem parte das circunstâncias e situações de sua vida que precisam ser mudadas. Não tenha medo. Lembre-se do Senhor. Conte com escarnio e zombarias quando você começar a reconstruir sua vida. Leia todo o capítulo 4 de Neemias como motivação e preparação. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército: que fazem esses fracos judeus? Fortificar-se-ão? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Verificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Neemias 4, versículo 2. Espere ser ridicularizada e zombada enquanto você constrói sua casa. Leia todo o capítulo de Neemias para motivação e preparação. Marque em sua Bíblia as passagens em Neemias que explicam o que os judeus fizeram para superar aqueles que tentaram barrá-los. Em primeiro lugar, eles oraram quando os outros começaram a escarnecer deles, e então Deus concedeu a eles direção juntamente com uma forma de trabalhar. Em seguida, eles estabeleceram um sistema de defesa, dia e noite. Eles também se conscientizaram de seus pontos fracos
e fortaleceram a sua defesa naquelas posições. Soa um pouco como uma guerra, não soa? Para saber mais sobre a batalha espiritual que você estará enfrentando diariamente, veja a lição 5, ganho sem uma palavra, pois o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Os líderes também tiveram que lutar contra o medo daqueles que eles estavam liderando. Você terá que ser forte espiritualmente para encorajar os seus filhos ou cristãos mais fracos que você estiver discipulando quando eles começarem a ter medo. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejarei por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias 4, versículo 14. No final das contas, o inimigo viu que era Deus quem lutava ao lado de Israel. Nosso inimigo e aqueles que estão trabalhando para ele também verão o Senhor, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra os hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 12. Aconselhar-te-ei sobre minha vista. Você vai continuar ao longo das próximas lições com o comprometimento zeloso necessário? Nós não somos capazes de fazer as mudanças nós mesmas. Nós somos pecadores. Nossa justiça não é nada além de trapos imundos. Contudo, quando permitimos Deus trabalhar em nós e através de nós, Ele vai começar a fazer mudanças profundas dentro de nós. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sobre a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não se sujeitarão. Salmos 32, versículo 8 e 9. De acordo com o seu propósito. O Senhor vem a nós no momento exato de nossas necessidades. Ele permite que passamos por viradas em nossas vidas através de várias provações, para aprendermos a depender dele. É durante os momentos de aflição que nós o buscamos e então ele nos permite encontrá-lo. É somente durante o quebrantamento que mudanças permanentes acontecem. Nós podemos louvá-lo em todas as coisas porque temos a certeza de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Podemos ver nessa passagem de Romanos que o nosso objetivo deve estar de acordo com o seu propósito. Então, qual é o propósito para nossas vidas? A maioria de nós está familiarizada com Romanos 8, 28, mas para realmente entendermos seu propósito, devemos continuar lendo, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 29 e 31. Suas obras o negam? Você realmente o ama o suficiente para obedecer a ele, mesmo como uma zelote?
Estamos mais interessados em nosso propósito ou em seu propósito para cada situação de nossas vidas? Onde está o seu coração? Muitas vezes, quando uma dificuldade aparece em nossas vidas, nós obedecemos para nos confortar ou proteger do que está nos machucando. Então, se a dificuldade ou sofrimento continua, começamos a ver a necessidade de uma mudança mais permanente. Nós desenvolvemos uma percepção que nos revela as razões pelas quais Deus permitiu a dificuldade. Possivelmente é para a nossa salvação ou para a salvação de alguém que amamos. Mas certamente a provação é para a nossa santificação, para que nossas obras não mais o neguem como nosso Salvador. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprobos para toda boa obra. Tito 1, versículo 16. Meu coração de pedra. Enquanto esperamos pelo dia de nossa glorificação, Deus nos encoraja a sermos zelosos em nossa vida de oração. Ele quer que alcancemos o ponto de verdadeiramente clamarmos a Ele e depois clamarmos por Ele. Quando você vai chegar nesse ponto? Você vai clamar num período de frustração ou terá que chegar a ponto de perder alguém ou algo que você ama? Talvez seja somente a ameaça de perder alguém que irá te trazer a esse ponto. Devemos nos perguntar: quão duro é o meu coração? Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, versículo 26. Você deseja pedir a Deus essa mudança de coração? Seja o que for preciso. O Senhor disse que se você apenas pedir, você irá receber. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abre-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7. Endurece a cerviz. Se formos verdadeiramente cristãs, seguidores de Cristo, então estaremos ansiando por estar mais perto dele. Você anseia por ele? Ou ao contrário, você se cerca de coisas que matam este desejo? Se for assim, você não é uma cristã ardente por Deus, mas uma infiel. Dos seus próprios caminhos se fartará um infiel de coração. Provérbios 14, versículo 14. Você já teve o suficiente ou precisa ser quebrantada? Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios 29, versículo 1. Coração quebrantado e contrito. Você pode dizer a si mesma que faz muito para Deus. Passa muito tempo no berçário da igreja ou liderando vários comitês. Acha que isso é um sacrifício verdadeiro? O que prova que está andando corretamente com Deus, pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocausto, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, versículo 16. Contristados para arrependimento. Para nos arrepender e nos afastar da vida morna que estamos levando, devemos estar contristadas. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que a nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Segundo Coríntios 7, versículo 9 e 10. Destruindo conselhos e toda a altivez. O que está separando você do conhecimento de Deus?
O que te impede de ler a sua palavra diariamente? Passar um tempo a sós com Ele antes de sair? Se Deus não é o primeiro em sua vida, o que ou quem é? Sua família, o seu emprego, trabalhos manuais ou é a televisão e entretenimento? O que mantém você tão ocupada que te impede de ao menos dar a Deus uma reconsideração ou um momento de seu precioso tempo? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. 2 Coríntios 10, versículos 5 e 6. Deixemos de lado todo o embaraço. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Hebreus 12, versículo 1 e 3. Confessai seus pecados uns aos outros. Aquelas que se permitem declarar-se culpadas enquanto leram esse capítulo, eu sei, estão agora preparadas para me permitir mudanças em suas vidas. Se você estiver pronta, comecem pela confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Se você não estiver quebrantada, provavelmente desprezará este livro agora ou continuará a lê-lo somente para provar a si mesma que você é boa cristã, que afirma ou acredita ser. No entanto, o que importa é o que você estará perdendo se recusar a abrir o seu coração e a sua vida para mudanças. Não perca o que Deus tem para você. Ele te ama e anseia por ser generoso para com você. Não estranheis a ardente prova. Este livro foi escrito por alguém que estava completamente quebrantada. Deus frequentemente usa pessoas em nossas vidas para nos quebrantar. Inicialmente pode ser apenas uma contrariedade, mas depois as coisas vão crescendo para uma frustração completa. Nós nos voltamos para Ele nesse ponto, ou pelo contrário, endurecemos nossos corações ou os nossos pescoços. Deus está tentando nos mudar, nos moldar, fazer-nos novas nele. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes praticantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4, versículo 12 e 13. Geralmente, não gostamos da situação e definitivamente não gostamos da pessoa que Deus usa para trazer as provações e frustrações em nossas vidas, porque não podemos enxergar que Deus está por trás. Nós nos tornamos amargas e irritadas com a pessoa ou circunstâncias que Ele usa. Primeiro, tentamos mudar o relacionamento, e quando isso não funciona, tentamos romper o relacionamento, apenas para encontrar as mesmas provações e frustrações, seguindo-nos para o próximo relacionamento. Queridas, é o Senhor quem está tentando nos mudar. Gentilmente, no começo, mas depois, com um pouco mais de firmeza. Veja o capítulo 10, várias provações.
pois o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitei. Oséias 4, versículo 6. Afastaste amigo e companheiro. Deus frequentemente afasta um amigo ou alguém que amamos para que ele seja o primeiro em nossas vidas. Nós podemos estar vivendo um relacionamento horrível, um casamento frio ou até mesmo estarmos separados ou divorciadas. Os nossos filhos ou nossos pais ou amigos mais íntimos podem não estar falando conosco. Possivelmente, nossos irmãos também podem não estar se comunicando conosco. Para longe de mim, afasta-te, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Salmos 88, versículo 18. Puseste-me na mais profunda cova dos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Salmos 88, versículos 6 e 8. A palavra Shelah é frequentemente encontrada no livro de Salmos para indicar ao leitor que pondere e reflita sobre o que acabou de ler. Obedeça a essa orientação, refletindo sobre o que o salmista escreveu. Releia se necessário. Não tenha pressa para que não perca o significado mais profundo. Eles verão a Deus. Como eu posso ver o Senhor? Em primeiro lugar, você deve passar pela experiência de nascer de novo. Então, ele vai iniciar a purificação interior. Se não entendemos os caminhos de Deus, nós vamos ficar desmotivados e muitas dúvidas irão arrepiar nossas mentes. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. Veja a próxima lição. Seu primeiro amor. Pois o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Ele quer que as nossas vidas reflitam Jesus Cristo. Foram iluminados. Você quer refletir o amor e o brilho do Senhor? Agora mesmo, querida irmã em Cristo, é a sua chance, não a perca. Não se afaste, faça agora. Volte-se para Ele, somente para Ele. Faça já. Olharão para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmos 34, versículo 5. Versão ACF. Você tem observado o seu semblante ultimamente? Ele está caído? E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que caiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4, versículos 6 e 7. Como você está agindo? Se você não estiver agindo bem, então Deus diz: o pecado jaz à porta. Talvez você já permitiu o pecado entrar. Então ore assim agora. O que for necessário para amolecer o meu coração para os seus ensinamentos, Senhor, o faça. Aplicação prática. Ouvinte da palavra e não praticante. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado
no que realizar. Tiago 1, versículo 23 e 25. Contra ti somente eu pequei. Para reconstruirmos sobre a rocha, nós precisamos admitir nossa iniquidade diante de Deus. A menos que compreendamos que somos pecadores, não podemos dar outro passo. Enquanto você foi lendo esta lição, você se conscientizou de seu pecado ou procurou se justificar ou culpar os outros? Minha querida, se você está imitando o mundo, racionalizando seus pecados ou erros e dando desculpas para o que você faz, enquanto ao mesmo tempo aponta os pecadores e falha dos outros, principalmente o seu marido, pais ou filhos, é quase certo que você esteja se conduzindo para a morte espiritual, ao invés de olhar para os outros que falham em certas áreas. Olhe seriamente para você. Se você estiver fortemente convicta, por favor, pare agora. Fique a sós com Deus e peça que o Espírito Santo mostre a você e te convença dos seus pecados diante de Deus. Peça a Ele que revele suas ofensas e aqueles a quem você ofendeu. Comece fazendo essa oração. Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, versículo 1 ao 4, depois o 10 e o 11. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifício. Se eu te oferecesse holocausto, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 12 ao 17. Confesse os seus pecados. Uma vez confessados nossos pecados diante de Deus, então temos que admitir que falhamos e confessar nossas faltas um ao outro. Mais uma vez, se a sua consciência estiver cauterizada, você vai minimizar o seu pecado e nunca terá vitória sobre ele na sua vida. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Sua palavra o sarou. É a palavra de Deus que irá nos transformar e nos curar. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Salmo 107, versículo 20. Devemos começar a renovar nossas mentes. Use cartões 3x5 e escreva nele os versículos desta lição que mais falaram ao seu coração. Então faça o mesmo em cada uma das lições seguintes. Guarde esses cartões com você, em sua bolsa, e pegue-os regularmente conforme o Espírito Santo te inspire. Se você não estiver se sentindo inspirada, ore e peça para que isso aconteça.
com Deus. Nós não devemos agir na carne, devemos trabalhar com Deus, mover em sua direção e usar o seu espírito para fazer o que nos convém. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, versículo 26. Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, versículo 27. Respondeu-lhes: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 28, versículo 27. Qualquer outro plano irá com o tempo nos esgotar e nos fazer desistir. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, versículo 8. Agir na carne irá apenas gerar uma mudança externa, temporária, ao invés de uma mudança interna permanente. Porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, versículo 18. Entregue a Deus todas as áreas de sua vida contra as quais você esteja lutando atualmente. O homem justo cairá. Esteja alerta que tombos e insucessos virão, mas você deve voltar e se levantar. Por 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24:16. Todo mundo cai, mas o que você faz quando cai é o que separa o justo do iníquo. Toda a 10ª lição deste livro é dedicada a nos deixar bem informadas das provações da vida cristã. Mas por agora, vamos ficar cientes de que podemos estar presas com as cordas do nosso pecado até odiarmos tanto o pecado ao ponto de clamarmos a Deus continuamente para sermos libertas para sempre dessas tentações. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios 5, versículo 22. Novamente, nós devemos trabalhar com Deus, sabendo perfeitamente que Ele conhece o melhor. Ai daquele que contende com seu Criador, um caco entre os outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Isaías 45, versículo 9. Me gloriarei nas minhas fraquezas. E finalmente, uma vez que através de Cristo nós obtemos a maravilhosa vitória, devemos compartilhar o nosso testemunho com todos aqueles que Deus conduz a nossas vidas. Algumas acham fácil compartilhar o que o Senhor tem feito em suas vidas. Outras falham em compartilhar com os outros as suas fraquezas e a misericórdia de Deus. É o pequeno segredo delas para com o Senhor. Sem nenhuma dúvida, Deus irá trazer mulheres na sua vida que irão abrir uma porta para você compartilhar o que o Senhor tem feito por você. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. 1 Pedro 3, versículo 15. Você vai abrir a sua boca? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Salmos 32, versículo 1. Vamos treinar os nossos lábios para compartilhar o poder de Deus sobre o pecado, humilhando-nos e glorificando-nos de nossa fraqueza. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, versículo 9. Que o poder de Cristo habite em mim. Amém.
Compromisso pessoal. Começar a construir ou reconstruir o meu lar sobre a rocha. Baseado no que aprendi através da palavra de Deus, eu me comprometo a confessar minha relação morna com Cristo e dar os passos corretos para renovar a minha mente. Comprometo-me a permitir o Senhor trabalhar em mim para que eu tenha vitória sobre minha vida de pecados. Também me comprometo a dar a Deus o louvor e a honra que Ele merece, compartilhando meu testemunho com os outros. Aviso: o material que você acabou de ler e está lendo não deverá ser mostrado ou discutido com seu marido, se você for casada. Esta não é apenas uma sugestão, mas uma condição. Muitos resultados destrutivos ocorreram em casamentos ou mulheres, as quais inadvertidamente ou intencionalmente compartilharam e debateram as informações aprendidas. Eu, ingenuamente, compartilhei essas informações com o meu marido, que foi usado pelo inimigo para jogar tudo o que estava escrito na minha cara. O mesmo ocorreu com outras mulheres que quiseram fazer a coisa certa. Elas tinham um coração puro e queriam compartilhar o que haviam aprendido com humildade, mas os seus maridos usaram isso contra elas, para diminuí-las. Faça um compromisso antes de continuar com esse material, de ganhar o seu marido sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. 1 Pedro 3, versículo 2. Se você está se perguntando como resistir à tentação de contar ao seu marido tudo o que você está aprendendo, deixe-me te dar uma saída. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. Ao contrário, compartilhe esse material, cada conceito e cada lição, com quantas mulheres, mais jovens ou mais velhas, que você puder encontrar. À medida que você começar a viver estas lições na sua casa, sem uma palavra, seu marido poderá bem possivelmente perguntar o que causou sua mudança. Nesse momento, você poderá dizer a ele resumidamente: eu estou lendo um livro para mulheres e há também um material para os homens. Se você estiver interessado, está disponível gratuitamente no site. E fim de conversa. Compromisso pessoal. Compartilhar esse material apenas com outras mulheres, baseado no que acabei de ler. E eu me comprometo a compartilhar esse material apenas com outras mulheres. Eu também me comprometo a permanecer quieta e a não deixar este material em nenhum local onde meu marido possa acidentalmente ou intencionalmente lê-lo. Se o meu marido questionar sobre as mudanças positivas em mim, me comprometo a fazer somente a declaração acima. Bom, terminamos agora o capítulo 1, né? E se você observar, ela repete muitas vezes o mesmo versículo. Eu achei isso bem interessante porque é uma forma que você começa a gravar. Inclusive, quem já leu o outro livro dos áudios que eu fiz, Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, vai perceber que ela usou muitos desses mesmos versículos. E isso só vai ajudar a cravar a palavra do Senhor no seu coração. Amém? Um beijo e até o próximo áudio.